E aí, pessoal? Vamos para essa super revisão de física? Preparados? Olá, professor Zostag na área e vamos começar a nossa revisão. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise completa de física. Pega o caderno aí porque o nosso objetivo é um só: gabaritar todos os conceitos de ondulatória. Bora? Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, o básico, né? Propriedades das ondas. Depois, a gente entra nas interações, reflexão e refração. Aí, vamos falar de dois fenômenos quase mágicos: a difração e a interferência. E claro, não pode faltar conta. A gente vai usar a equação fundamental da onda. E ó, fica até o final que tem aquele resumão para fechar com chave de ouro. Então, bora começar. E para dar o pontapé inicial, a primeira questão da prova já vai direto no coração do assunto, na base de tudo. A primeira pergunta é clássica. Pensa numa onda no mar. A gente vê um barquinho lá, ele sobe, desce, mas ele não sai do lugar, não é? A onda não carrega ele. Então fica a pergunta: o que a onda está levando de um lado para o outro? É a matéria, tipo a água mesmo, ou é outra coisa? E a resposta correta, aquela para garantir o ponto, é energia. É isso. Esse é o segredo. A onda, na verdade, é uma perturbação que vai se propagando. As partículas do meio, pode ser água do mar, o ar, tanto faz, elas só vibram ali, paradinhas no mesmo lugar. Elas só passam o empurrão para frente. Quem viaja mesmo, quem vai longe, é a energia. Beleza, o básico está entendido. Agora, vamos complicar só um pouquinho. O que será que acontece quando a onda encontra alguma coisa no caminho? Tipo, quando ela bate numa parede, ou quando ela passa de um lugar para outro, como do ar para a água? Agora a gente vai lá para cima, para os céus. A questão aqui é sobre radares de aeroporto. Sabe como eles localizam os aviões? Eles emitem umas ondas de rádio que a gente nem vê. A pergunta é: como é que uma ondinha de rádio consegue enxergar um avião de metal que está a quilômetros de distância? A resposta está num fenômeno super conhecido, a reflexão. Pensa num eco. É a mesmíssima coisa. A torre de controle manda a onda de rádio, ela bate no avião e volta. Aí o radar mede o tempo que esse eco de rádio levou para ir e voltar. E com esse tempinho, ele calcula certinho a distância do avião. Simples, né? Mas é uma ideia que salva muitas vidas. Ok, agora vamos pensar em uma outra situação. E se a onda não bate e volta? E se ela consegue atravessar para um outro meio? Tipo a luz do sol entrando na água da piscina, sabe? O nome disso é refração. E aqui vem uma pegadinha clássica de prova. Quando a onda muda de ambiente, o que acontece com a frequência dela? E ó, atenção máxima aqui, porque essa é uma daquelas regras de ouro da ondulatória. Na refração, a frequência não muda, ela fica constante. Pensa assim, a frequência é tipo o RG da onda, sabe? Foi a fonte que gerou ela que definiu. A velocidade pode mudar, o comprimento de onda também muda para se ajustar, mas a frequência, essa não, ela continua a mesma. Beleza. Agora a gente vai ver uma habilidade que é quase um superpoder das ondas, a capacidade que elas têm de meio que dar a volta nos obstáculos. Olha só que interessante. As próximas duas questões parecem totalmente diferentes, mas a resposta é a mesma. Primeira, por que o sinal de Wi-Fi de 2,4 GHz parece que vai mais longe, atravessa mais paredes do que o de 5 GHz? E a segunda, como é que dá para ouvir uma conversa no outro quarto só por uma frestinha da porta? A resposta para tudo isso é uma palavra: difração. Difração é essa capacidade da onda de se curvar quando passa por uma fresta ou contorna um objeto. E a regra é simples: quanto maior o comprimento da onda, mais ela consegue se dobrar. O sinal de Wi-Fi de 2,4 tem um comprimento de onda maior que o de 5, por isso ele contorna melhor as paredes. E o som? O som tem um comprimento de onda enorme, por isso ele se espalha pelo corredor, que é uma beleza. Até agora, a gente só falou de uma onda de cada vez. Mas e quando duas ondas se encontram no caminho? O que acontece? Elas se somam? Elas se cancelam? A resposta é as duas coisas. E isso explica duas coisas do nosso dia a dia. Primeiro, aqueles fones com cancelamento de ruído. Como é que eles conseguem, tipo, apagar o barulho de fora? E a outra, sabe quando o sinal do celular tá ruim? Aí a gente dá um passinho pro lado e pronto, o sinal fica forte. O que acontece ali? O nome disso, pessoal, é interferência. No fone de ouvido, o que acontece é interferência destrutiva. O fone esperto, ele ouve o barulho de fora e cria uma anti-onda, que é o exato oposto. Quando a onda do barulho encontra essa anti-onda no nosso ouvido, uma cancela a outra. Silêncio. Já no celular,
O que acontece é a interferência construtiva. Várias ondinhas de sinal chegam juntas e se somam, se fortalecem. Por isso o sinal fica tão bom naquele ponto específico. Muito bem, muito bem. A parte dos conceitos, já está dominada. Mas agora, chegou a hora de falar a língua da física, né? A matemática. Vamos para a equação fundamental da ondulatória. A questão 8 traz a fórmula mais importante disso tudo aqui. Anota aí. V é igual a lambda vezes F. V de velocidade é igual ao comprimento de onda, que é essa letrinha grega lambda, multiplicado pela frequência, o F. Com essa formulinha na mão, o resto fica moleza. Então, vamos lá, mão na massa. Na questão 9, o problema dá o comprimento de onda, 2 metros, e a frequência, 5 Hz, e pede a velocidade. Já na questão 10, ele inverte, dá a velocidade, 20 metros por segundo, e o comprimento de onda, 4 metros, e quer saber a frequência. Resolver isso é bem tranquilo. Na 9, é só jogar na fórmula. V é igual a 2 vezes 5. Simples assim. Na 10, a gente tem que dar uma ajeitadinha na fórmula. Se V é igual a lambda vezes F, para achar o F, é só passar o lambda dividindo, certo? Então, F vai ser V dividido por lambda, ou seja, 20 dividido por 4. E tá aí o resultado. Na questão 9, a velocidade deu 10 metros por segundo e na questão 10, a frequência deu 5 Hz. Certinho! É impressionante, né? Uma fórmula tão simples que descreve tanta coisa. Ufa! Missão quase cumprida, hein? Passamos por toda a prova. Agora, para garantir que tudo isso fique bem fresquinho na cabeça, vamos para um resumão final. Então, recapitulando o que a gente viu. 1. Ondas transportam o quê? Energia. 2. Reflexão é o bate e volta da onda igual a um eco. 3. Refração é quando a onda muda de meio e a frequência continua a mesma. 4. Difração é a onda dando a volta nos obstáculos. E 5. Interferência é quando as ondas se encontram, podendo se somar ou se cancelar. Fechado? E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar. Agora que está tudo fresco na memória, qual desses fenômenos todos que a gente viu vai ser o primeiro a ser notado por aí no dia a dia? Seja ouvindo um som do outro quarto, vendo um reflexo, usando Wi-Fi. Pensa aí. Fica a reflexão. Valeu, pessoal, e até a próxima!